Já se perguntou por que é que tem gente que aprende com muita facilidade um idioma e outras pessoas que têm uma grande dificuldade e não conseguem avançar bastante? Há vários motivos para isso, mas um deles, Tica, é não saber estudar. As pessoas que têm mais resultados com o idioma sabem extrair conhecimento de um simples texto, de um texto desse tamanho com 3 parágrafos curtos. E é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Se a gente tiver um texto pequenininho e a gente souber o nosso objetivo com esse texto, a gente aprende espanhol. E a partir do momento que eu consigo aprender tanta coisa com um só texto, eu treino meu cérebro para aprender com qualquer outro tipo de conteúdo, seja ele um podcast, seja ele um filme, uma série, seja ele uma conversa entre duas pessoas. Então, nesse vídeo, o meu objetivo é te mostrar que se você aprender a estratégia correta, tiver realmente a forma correta de pensar sobre um texto, você vai conseguir aprender muito mais espanhol. Então veja bem, temos aqui um texto curto, el fin de semana, e temos aqui 5 formas diferentes de aprender com esse texto curto. Imagina que eu comecei agora a estudar espanhol, então eu ainda estou na fase de pronúncia, eu ainda estou tentando me familiarizar com o idioma. O que eu vou fazer? Eu vou assistir uma aula, seja ela gravada ou ao vivo, sobre pronúncia em espanhol. Eu vou anotar quais são as regras, quais são as letras mais diferentes do português. Vou focar sempre nas diferenças primeiro, tá? Porque as semelhanças, enfim, é igual, não preciso focar muito. Vou focar nas diferenças. O que é diferente entre o português e o espanhol quando a gente fala da pronúncia? E eu vou focar nisso, tá? Então, assisto a aula, anoto as regras e vou praticar. Vou ler um texto inteiro em voz alta. Eu vou observar quais foram as letras durante a aula, né, que eu senti mais dificuldade. Talvez seja a letra L, talvez seja a letra R, como é o caso para muitas pessoas. Então, eu vou pegar esse texto para praticar a pronúncia e vou marcar as palavras que tenham essas letras que são o objeto da minha dificuldade, ok? Então, esse é o primeiro objetivo. Vou até mudar aqui de ordem, tá? A gente foca primeiro na pronúncia. O que é que eu faço? Eu tenho que olhar o texto. Então, vamos lá. A minha dificuldade é com a letra L e com a letra R, vamos supor, ok? Então, eu vou ler esse texto, do início ao fim, focando nessas palavras. Ok. Já começo com uma. El fin de semana. El fin de semana. El fin de semana. No espanhol, a gente vai ter a letra E um pouco mais fechada. Não vai ser el, entendeu? Vai ser el fin de semana. Ok, los sábados e los domingos. O que é que eu tô colocando em prática aqui? Qual regra eu tô colocando em prática? Que a letra O vai ter sempre som de O em espanhol, ela nunca vai ter som de U. Ai, Raquel, o que é que você tá falando com som de U? Fala sábado e domingo em português. Sábado, domingo. A gente está falando com som de O. Ah, mas eu não falo assim. Perfeito, que bom pra você. A maioria das pessoas fala domingo, sábado. A gente fala como se fosse uma letra U, mas na verdade é a letra O. Em espanhol isso não vai acontecer. Se a palavra tem a letra O, a gente usa a letra O. Los sábados y los domingos. Ok? Son mis días favoritos. Tô praticando aqui também que a letra V tem som de B. Favoritos. El sábado me despierto a las 7:30. Me ducho, pronuncia o CH, ducho, y luego desayuno, ou desayuno. Aqui vai mudar muito a pronúncia segundo o país, né? Desayuno, desayuno, desayuno. Você que escolhe a pronúncia que você gosta mais, tá? Já que você não é nativa, você tem a liberdade de escolher. Eu falo como se fosse o som da letra I. Desayuno. Porque a las 10 salgo a correr unos 45 minutos. Então, vê, eu consegui, com um parágrafo, praticar a letra O, praticar a letra V, praticar a letra L, praticar o CH, o Y e também o doble R. Correr. Atenção, não fale correr, tá errado. Correr é um outro verbo em espanhol, existe, tá?
E é um pouco perigoso usar esse verbo na América Latina, não é perigoso na Espanha, ok? E um outro vídeo talvez eu fale um pouco mais sobre isso. Por enquanto, fique aqui com essa dica de não falar dessa forma. Correr, ok? Salgo a correr unos 45 minutos. Então aqui eu também pratiquei o quê? Números. Falar das horas em espanhol. 7:30. A las 7:30. Já já a gente fala sobre isso também, tá? Continuando com foco na pronúncia. Al mediodía voy a comer a la casa de mi novia Sofía. Ella siempre me cocina pescado con verduras. El resto del día estamos con Sofía en su casa y por la noche vamos al cine. Então aqui eu pratiquei a letra L várias vezes e também a letra R no início da palavra. El resto. O doble L vai ter os mesmos sons do Y. Desayuno, ella. Desayuno, ella. Desayuno, ella. Desayuno, ella. Ok? Então vai ter sempre esses sons. Ah, Raquel, tem som de LH? Não. Acabou. Los domingos voy a comer a la casa de mis padres, ya que siempre hacen barbacoa. También aprovecho para leer algún libro. Ok, então aqui eu também pratiquei o quê? Deixa eu ver. Aprovecho, CH, de novo, CH. E ya, que eu posso falar ya, ya, etc. Ok? Então, el fin de semana. Los sábados y los domingos son mis días favoritos. El sábado me despierto a las 7:30, me ducho y luego desayuno porque a las 10 salgo a correr unos 45 minutos. Al mediodía voy a comer a la casa de mi novia Sofía. Ella siempre me cocina pescado con verduras. El resto del día estamos con Sofía en su casa y por la noche vamos al cine. Los domingos voy a comer a la casa de mis padres, ya que siempre hacen barbacoa. Também aprovecho para ler algum livro. Então, o que eu fiz? Eu estudei primeiro, eu tenho que saber isso, eu tenho que ter um conhecimento prévio realmente para praticar a pronúncia. Não tem como simplesmente chegar aqui e começar a ler o texto de qualquer forma. Você precisa estudar a pronúncia para conseguir praticar a pronúncia. Primeiro estuda, depois pratica, tá? Eu também posso ter como objetivo apenas a compreensão leitora, quando eu leio um texto. Então imagina, eu vou ler um livro inteiro em espanhol. Eu vou ficar parando o tempo inteiro para praticar a pronúncia? Pode ser que eu pare em uma página, mas se eu for ler o livro inteiro em voz alta, vai ser muito cansativo, eu vou demorar muito mais tempo para terminar. Eu posso e devo, inclusive, ter como objetivo principal apenas a compreensão leitora. Eu quero entender a história, eu quero entender o que é que ele está falando. Então, por exemplo, ao longo de todo esse texto, eu posso procurar palavras que eu não saiba o que significa. O que é que significa me despierto? O que é que significa me ducho? O que é que significa luego? O que é que significa salgo? Mediodía? Eu vou buscando as palavras que eu não tenha entendido que sejam importantes para a compreensão do texto em si, ok? Mas, de uma forma geral, eu não preciso buscar cada uma das palavras. Se eu tiver entendido o que ele está falando, perfeito. Se eu souber falar, relatar a outra pessoa o que é que essa pessoa faz no fim de semana dela, perfeito. Eu já entendi, eu compreendi. Eu fiz a compreensão do texto, ok? Isso também é uma habilidade que deve ser trabalhada e que você deve, sim, focar durante a sua jornada de aprendizado do espanhol, ok? Depois, foco na gramática. Gente, eu acho que é muito importante que vocês entendam uma coisa, tá? Que você entenda, tia, que eu tô falando com você. Quando a gente fala de gramática, a gente fala de tudo, porque a gramática tá em tudo. Então, toda frase, toda palavra que eu criar, eu estou diante de regras gramaticais ou de fuga às regras gramaticais, ok? Então, se eu estou lendo esse texto e eu sou um estudante de espanhol, eu posso ver o que é que eu já aprendi nas minhas aulas de espanhol. Vamos supor que eu já tenha finalizado o nível A1 e eu tô aqui praticando de certa forma. Tem muitas coisas que eu posso aprender com esse mesmo texto, ok? Ou, tirando o fato de você ser um aluno ou não, o que é que eu posso aprender? De que forma eu posso extrair regras gramaticais desse texto? Comparando com o português, por exemplo, se eu não tiver um curso, se eu não tiver uma professora, não tiver por onde estudar gramática, eu vou ler esse texto e eu vou comparar mentalmente com o português. El fim de semana. Em português eu falaria o fim de semana ou o final de semana, né? Mas aqui é el fim de semana. Perfeito. Já entendi. O fim de semana. Então, el vai ser o artigo que eu vou usar para acompanhar os substantivos. Se você não sabe o que é isso, não tem problema, tá? Em uma outra aula a gente fala sobre isso. Mas é importante, às vezes, você ter um certo
com um certo conhecimento básico, introdutório sobre gramática. Esses termos são muito importantes. No Chega de Portunhol, que é o meu curso, eu explico exatamente isso, tá? Dou um overview, assim, desses termos para que você entenda e para facilitar a sua jornada, tá? Não é para você aprender por aprender porque eu quero que você aprenda. Não, é porque é importante para você, tá? Isso vai te ajudar a memorizar regras, falar melhor e falar com mais confiança. Então, o fim de semana. Então, já posso associar ele com o. Perfeito. Também identifico que fim termina com N e não com M. Já é uma ótima coisa para eu aprender também. Todo o resto é igual, então não vou focar no que é diferente, no que é igual, eu vou focar no que é diferente. Los sábados e los domingos são meus dias favoritos. Tem aqui duas coisas que eu posso pensar. Em português, eu falaria: os sábados e os domingos são os meus dias favoritos. Perfeito. Então eu também uso los. O los eu vou associar a os. Então, los sábados e los domingos são meus dias favoritos. Segunda coisa que eu vou focar, mis. Quando eu falo de possessão em espanhol, eu vou usar adjetivos possessivos. Então, mis dias. Tá vendo que ele não tá falando meus ou qualquer coisa do tipo? Ele tá falando mis dias. E ele também não está falando mi dias, porque tem muita gente que fala mi no singular pra tudo, né? Mas é mi dia, mis dias, mi amigo, mis amigos, mi casa, mis casas, ok? Então, já aprendi aqui como falar da possessão, né, da minha posse, de coisas que pertencem a mim no plural. Então, mis libros, mis quadernos, mis alumnas, eu vou sempre usar feminino e masculino com mis, ok? Depois, el sábado me despierto a las 7:30. Aqui a gente tem três coisas. Primeiro, em português eu não falaria o sábado eu acordo às 7:30. Eu falaria no sábado, ou aos sábados, no máximo, né? Mas a gente não falaria o sábado. Se a gente fala o sábado, é especificando algo, por exemplo, o sábado que a gente foi naquela casa foi muito legal, ok? Mas nesse caso, o que é que acontece? É uma regra gramatical. Com dias da semana, eu não uso a preposição en. Eu só uso o artigo el sábado. Eu tô falando do meu fim de semana de uma forma geral. Eu tô falando como hábito. Aos sábados, eu acordo às 7:30. Ok? Eu estou falando nesse texto sobre o meu fim de semana. E eu falo, el sábado me despierto às 7:30. É um hábito que eu tenho que aos sábados eu acordo às 7:30. Mas para isso, eu uso somente el. Eu poderia, inclusive, falar, los sábados me despierto às 7:30. Ok? Também poderia falar para dizer que é um hábito. Geralmente é essa a diferença. Agora, eu não falaria en el sábado, porque estaria errado. Então, isso já é uma forma de você comparar com o português. Pô, como é que eu falaria isso em português? Eu falaria no sábado, ou aos sábados. Aqui eu tô só usando ele. Então, perfeito, é assim que se faz a frase. Eu vou criar uma frase depois usando essa mesma estrutura que eu acabei de aprender. E aqui eu falo me despierto, verbos pronominais. Verbos com pronome, me despierto. Me despierto é o verbo que a gente vai usar para falar eu me acordo às 7:30, né? Só que no Brasil a gente falaria eu acordo às 7:30. Acabou. Só que no espanhol, para falar dessas ações que a gente faz e que recaem sobre a gente mesma, a gente precisa do pronome. Então, me despierto, me ducho. Tá aqui, ó. Eu que estou me dando o meu próprio banho. Então, eu falo eu me ducho. Eu vou falar tomo banho ou tomo el baño. Não, tá errado. Eu vou falar me ducho. El verbo ducharse, ok? Então, eu já tenho aqui 2 verbos pronominais. Isso também é gramática, gente. Isso também é gramática. A las 7:30. Como eu falo sobre horas em espanhol? Eu não vou falar às 7:30. 7:30. Eu vou falar a las. Sempre que eu falar de horas em espanhol, eu vou falar a las. A não ser que eu esteja falando do meio-dia, al mediodía, e a não ser que eu esteja falando da meia-noite. Então, a la medianoche. Vai ser separado. A la medianoche. Ok? E singular. Mas todas as outras, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, tem a la medianoche y a la 1 también. Perdón. Pero todo el resto, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, ok? Então, eu já consegui. Só com esse primeiro parágrafo, eu consegui ver como eu falo de dias da semana e que eu não uso a preposição en. Eu já aprendi que para falar de posse, no plural, eu falo mis.
Eu já aprendi 2 verbos pronominais, me despierto, me ducho, e já entendi que eu preciso obrigatoriamente usar eles quando eu estiver falando das ações que eu faço e que recaem sobre eu mesma, né? Então, eu estou me banhando, eu me ducho. Se fosse outra pessoa que viesse me dar o meu banho, então esta persona me ducha. Então, ducha tá concordando com ela, porque é ela que faz a ação. Mas a quem recai essa ação sou eu, então me ducha, ok? É a mesma coisa no português, mas a mesma coisa no português esse segundo exemplo, né? Me despierto, me ducho, que é um pouco diferente, tá? E aprendi sobre horas em espanhol. Uma loucura, tá? Olha a quantidade de coisa que eu posso aprender. Óbvio que existe um conhecimento prévio que eu preciso ter, ou simplesmente um treino de olhar para as frases e comparar com o português. Então, tem como você aprender sem estudar gramática diretamente? Tem, mas você não vai conseguir fugir da gramática. Porque para você conseguir fazer essas frases em espanhol, você vai ter que entender a lógica do espanhol, comparar com o português, porque é o conhecimento prévio que você tem, e adaptar. Porque senão você vai para sempre falar portunhol. Entende? Então, sim, é necessário estudar a gramática. Não é necessário apenas estudar lendo a regra e do nada você vai lembrar. Não, você pode estudar a regra, praticar, fazer exercícios e depois pegar textos reais, artigos de revista, de jornal, textos na internet e começar a ler e tentar praticar a pronúncia, tentar fazer a compreensão leitora, tentar entender as regras gramaticais que você estudou. Então, quando a gente fala de estudar gramática, que muitas pessoas têm uma aversão muito grande, elas acham que elas vão precisar estudar essas regras de gramática, memorizá-las e elas vão ficar aí, no ar. Não, a gente vai estudar para a gente conseguir entender com mais segurança um texto como esse, ou um texto muito maior. Entende? Então precisa ter esse estudo sim, gente. Eu vou para sempre defender a gramática. Eu nunca vou ser do grupo que fala mal da gramática, porque a gramática está em tudo. A forma como você olha para a gramática e como você escolhe estudar a gramática é que vai fazer uma grande diferença no seu aprendizado, se você vai gostar ou não. A partir do momento que você entender que a gramática está em tudo e que eu posso estudar com qualquer conteúdo, seja ele um texto curto, uma música ou qualquer coisa do tipo, acabou. Você já estuda com gramática, já não precisa odiar tanto a gramática, entendeu? Então, eu demonstrei o que você pode fazer só com o primeiro parágrafo. Agora, se o meu objetivo for aprender mais verbos, ou seja, eu quero conhecer mais verbos em espanhol, saber o que eles significam, quando eu uso cada um deles, eu vou procurar por verbos nesse texto. Então, imagina, los sábados y los domingos son. Já tenho aqui meu primeiro verbo. Já posso ir anotando son, ok. El sábado me despierto. Esse aqui a gente já viu que é um verbo pronominal. Ele é diferente dos outros, né? Aqui eu não tô usando nenhum outro pronome. Eu tô só usando o verbo. Me ducho. Desayuno. Porque a las 10 salgo a correr. Al mediodía voy a comer. A la casa de mi novia, ella siempre me cocina, ela cozinha para mim, me cocina, pescado con verduras, el resto del día estamos con Sofía en su casa y por la noche vamos al cine. Los domingos voy a comer, eu vou copiar tudo aqui, de mis padres, ya que siempre hacen barbacoa. También aprovecho para leer algún libro. Basta que você pegue tudo isso e jogue no dicionário dle.rai.es, dicionário da Real Academia Espanhola. Você solte esses verbos lá, ele vai mostrar qual é o verbo, vai mostrar todos os usos desse verbo, vai mostrar todas as conjugações desse verbo. E aí você pode estudar esses verbos. E aí você pode conjugar esses verbos nos tempos verbais que você já estudou. Tem 1 milhão de coisas que você pode fazer. Você pode simplesmente pegar todos esses verbos aqui só para entender quais são eles, para conjugar cada um deles, ou para formar suas próprias frases com ele. Entende que tem 1 milhão de formas de estudar verbos com um único texto? Tá vendo a quantidade de coisa que você pode fazer? E o foco no vocabulário, Raquel, o que é que eu faço? Palavras novas. Quais são as palavras que eu não conheço desse texto, que eu nunca tinha visto antes? Ou até mesmo palavras que eu até já tinha visto antes, mas eu não lembro
por algum motivo. Barbacoa, churrasco. Eu nunca lembro que barbacoa é churrasco. El cine, muitas vezes eu esqueço que cinema é cine. Ok? Desayuno, muitas vezes eu esqueço. Por mais que seja um verbo, né? Eu também posso colocar aqui, se o meu foco for só vocabulário. Ok? El fin de semana, ao invés de el final de semana. Então, com um simples texto de 3 parágrafos, minúsculo, eu posso focar em pronúncia, compreensão leitora, gramática, verbos, vocabulário. Eu tenho 1 milhão de formas de praticar isso aqui. Mas para todos eles, eu preciso entender o nível de conhecimento que eu já tenho. Se eu estou começando do absoluto zero, o meu nível de conhecimento do espanhol é o quão semelhante ele é ao português. E aí eu já tenho uma vantagem. A gente já tem uma vantagem quando a gente vai aprender espanhol. Porque a gente já tem várias coisas em comum com o espanhol. Agora eu tenho que focar no que é diferente. Entendeu? E aí eu vou estudar o que é diferente. Ok, vou estudar pronúncia. O que é diferente do espanhol? A letra do português. A letra R, a letra J, a letra G, a letra L, de certa forma, o S, o C. Tem muita coisa que é diferente também, mas tem muita coisa que é parecida. Então foca no que é diferente. Pratica a pronúncia. Acabou. Não tem mistério. Eu não gosto de estudar gramática, mas eu comprei o curso, o Chega de Portunhol, e eu tô gostando. Não, eu tô assistindo as aulas e eu quero praticar, eu quero ver essa gramática na prática. Então pega textos. Dentro do próprio Chega de Portunhol, a gente já traz esse tipo de conteúdo. Em toda a unidade, agora a gente tem um repasso, que é onde você coloca em prática as 4 habilidades daquilo tudo que você aprendeu de gramática, para você ver que na prática, tudo que a gente estudou se usa. Gente, tem uma coisa que eu não gosto, que é perder tempo. Eu não vou passar 20 minutos da minha vida gravando um vídeo sobre coisas inúteis. Eu não vou não vou gravar 200 aulas do Chega de Portunhol falando sobre coisas inúteis que você não vai usar nunca. Eu não faço isso. Tudo que eu ensino no espanhol, no meu curso, nas minhas aulas e aqui no YouTube também, é porque se usa. Ok? Se usa. Tudo isso aqui, todas essas regras. Você pode ver, isso aqui é um texto pequeno. Ele está falando da rotina dele no fim de semana, a coisa mais simples do mundo. Mas olha a quantidade de regra que eu falei para você. Regra de pronúncia, regra de gramática. Quantidade de verbos que a gente anotou aqui. Então, são muitas formas que a gente tem para aprender com um simples curso, um simples texto. O curso está na minha cabeça, porque eu falei Chega de Portunhol. Então, eu espero que você tenha entendido a mágica de aprender a aprender e como você precisa desenvolver essa habilidade de olhar para um texto e não pensar que é só um texto, mas é uma oportunidade de prática de pronúncia, uma oportunidade de compreensão leitora, uma oportunidade de ver tudo aquilo que você estuda na aula, ao vivo ou gravada, de gramática, na prática. É o momento perfeito para você aprender vocabulário. O que é nóbia? Ele tá falando de noiva ou tá falando de namorada? Tá falando de namorada. Então, essas pequenas coisas que a gente acha que é igual. Pescado. O que é pescado? É um peixe. Mas pescado é a palavra que a gente usa para o peixe morto que a gente come. E peixe é a palavra que a gente usa para peixe vivo no aquário, no mar, etc. Então, tá vendo que se eu tiver esse olhar de, caramba, o que é que eu posso aprender com esse texto? Eu vou aprender qualquer coisa. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês, tá? Eu comecei a aprender alemão há pouco tempo. Eu vou mostrar que eu fiz exatamente isso aqui que eu mostrei pra vocês com um texto curto em alemão. Aqui está, pra vocês verem que eu faço o que eu falo pra vocês fazerem. Isso aqui é um texto curto em alemão, tá vendo, ó? Primeiro, o que é que foi que eu fiz? Eu li o texto do início ao fim, não entendi absolutamente nada. Só algumas coisas, fui deduzindo. Depois eu peguei a tradução e fui colocando aqui embaixo, ó. Coloquei aqui embaixo toda a tradução. E aí depois eu decidi separar por verbos na cor verde. E aí eu fui marcando tudo que era verbo. O que é que eu sabia que era verbo? Porque eu consigo ver em português, né? Eu coloquei a tradução. Esse foi o meu primeiro passo. Então, meu nome é Ana. Então, eu já sei que é um verbo. Marco ist. Depois, eu coloquei substantivos.
Os substantivos em alemão são marcados com a letra maiúscula sempre no início, então facilitou muito a minha vida. Então eu fui lá e marquei todas as palavras que eram substantivos aqui. E depois eu coloquei a lista de todos os substantivos e a tradução delas. Então eu aprendi muito vocabulário lendo apenas um simples texto. Depois eu fui separando por outras coisas, tipo pronomes, artigos, etc. E também fui colocando algumas nuances, assim, da própria estrutura do alemão, que é diferente. Fui colocando aqui do lado algumas observações. Então, veja, foi um momento de estudo muito rico, que às vezes ensina mais do que várias aulas que você assiste. Ok? Então, saber estudar, saber como extrair conhecimento de um simples texto vai fazer toda a diferença do mundo na sua jornada de aprendizado de qualquer idioma. E tá aqui, alemão. Ok? Chica, espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco mais longo, mas também riquíssimo. Tenho certeza que você vai gostar por aí. Coloque em prática e depois me fala o que você achou aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, nos vemos la próxima semana.